Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você ver esse vídeo. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando, de estar refletindo junto com vocês a palavra de Deus. E é muito gratificante falar, porque devemos falar e sempre devemos falar de Cristo para as outras pessoas, porque a sua volta está breve e a gente precisa estar com a lâmpada acesa. E isso, o que significa a lâmpada acesa? Significa estar falando da palavra, estar sendo iluminado pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e fazendo com que o brilho da palavra de Deus venha a convencer as pessoas dos seus pecados para que elas possam se arrepender e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas hoje, em particular, eu gostaria muito de falar de um texto que estudei durante esses dias, um texto que falou profundamente ao meu coração, e queria compartilhar com vocês esse texto que a gente encontra lá em Romanos. Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Romanos, capítulo 14, versos de 7 a 9. Então, Romanos, capítulo 14, versos de 7 a 9. Ele fala assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, e ninguém morre para si mesmo. Porque se vivemos para nosso Senhor, vivemos. E se morremos para nosso Senhor, morremos. Portanto, quer vivamos ou quer morramos, somos de nosso Senhor. Por isso também Cristo morreu e ressuscitou, havendo ressuscitado para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. É um texto que no início, quando eu peguei o texto e vi o primeiro versículo 7, porque nenhum de nós vive, para si mesmo, e ninguém morre para si mesmo. Isso, eu comecei a refletir sobre esse texto, querendo saber o que significado era esse texto estava querendo me dizer. E por alguns dias eu fiquei só meditando nesse primeiro versículo, porque nenhum de nós vive para si mesmo e ninguém morre para si mesmo. Aí eu falei, o que Paulo estava querendo dizer com esse verso? Qual era a profundidade, qual era a intenção dele estar falando sobre isso? E num dia desses, olhando no celular, eu vi um vídeo de uma conversa de um médico que estava chegando próximo ao hospital quando ele foi interpelido por alguém dizendo assim: doutor, o senhor é um médico diferenciado. Ele falou diferenciado pelo quê? Porque o senhor não faz a diferença entre o rico e o pobre. O senhor efetua os seus procedimentos da mesma forma para o rico, da mesma forma para os pobres. Que diferença é essa que o senhor tem que os outros médicos não têm? Ele falou assim: eu não vejo diferença quando eu vou fazer uma prestação, vou fazer uma operação em uma pessoa rica ou numa pessoa pobre. Não tem, para mim não existe diferença.
Os dois são seres humanos. Mas o que importa mais, o que eu vejo nesses dois seres humanos, é a sua origem. A origem, de que forma é essa origem? Ora, se nós, e esse é um médico cristão, e ele disse assim, se nós abrirmos a Bíblia lá no primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos Deus formando o mundo. E numa dessas suas criações, ele cria a vegetação, ele cria a terra. Da terra ele falou, nascem as gramas, as vegetações, as plantas, as árvores que vão dar frutos. Ele pediu e criou que nascessem. Então, a planta teve uma origem. A origem onde? Em Deus. Porque nenhum biólogo, nenhum cientista consegue definir de onde veio a semente. De como a terra criou uma semente. Então, ela tem uma origem, e essa origem é em Deus. Mas continuando no primeiro capítulo de Gênesis, nós vemos lá o verso em que Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O interessante disso é o verbo que está sendo falado. O verbo não fala no presente, como eu faço o homem a minha imagem e a minha semelhança. Mas ele fala, é o verbo que está, façamos, ou seja, tem mais de um. Façamos, assim, ali implica-se, está implícito a trindade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo falou, vamos criar o homem, a nossa imagem, a nossa, e não a minha, a nossa imagem e semelhança. Se Deus é triuno, o homem também será triuno. E ele continua, no capítulo 2, nós vemos que quando Deus criou o homem, ele assopra para transformar aquele homem, para formar o homem, a sua imagem e semelhança, como um ser vivente. Ele põe o sopro, ele põe o espírito que sai de Deus e vai até o homem, para que ele se transforme num ser humano, num ser vivente, que é o ser humano. Então o homem é também, da mesma forma que a semente, é também originário da essência de Deus. Se o homem é originário da essência de Deus, eu sou a origem de Deus, você também é a origem de Deus. Nós somos origens de um único ser, que se chama Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Criador, e nós somos semelhança, nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, o meu vizinho, ele tem a mesma origem que eu. O meu parente também tem a mesma origem que eu. Então somos originários de um único ser, que é Deus. E se vocês olharem em Efésios, no primeiro capítulo, Deus fala que Ele coloca a semente no útero da mãe para que ele cresça e que ele seja uma pessoa selecionada por Ele para falar do Evangelho. Então, quando nascemos, é porque Deus colocou naquela mãe um ser vivente. E quando esse ser vivente se transforma e nasce, ele passa a ser um ser vivente na mesma origem de Deus. Não importa quem seja, se no futuro essa pessoa vai ser uma pessoa pobre ou se vai ser uma pessoa rica. O que importa para mim, quando eu olhar para aquela pessoa, é que aquela pessoa tem a mesma origem que eu tenho.
Entendendo essa conversa desse médico, eu olhei novamente para o texto e falo assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo. Nós não vivemos para nós mesmos. Deus colocou nessa terra para nós vivermos, e ninguém morre para si mesmo. Nós também não morreremos para nós mesmos. Nós temos funções nessa terra. Deus nos colocou para termos funções diferenciadas nessa terra. Nós teremos oportunidades, nós aproveitaremos essa oportunidade que Deus vai nos dar ou não aproveitaremos. Se aproveitarmos, nós seremos considerados, entre aspas, uma pessoa rica. Se nós não apresentarmos, nós não seremos uma pessoa considerada rica. Mas nós vemos que também que esse versículo também mostra que nós temos responsabilidades diante de Deus. Né? Deus é o meio da nossa experiência, da nossa existência. Pois nele vivemos, nos movimentamos e temos nosso ser. Lá em Atos 17, 28 diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dentre nossos poetas, também nós somos da mesma linhagem. Pois a vida de cada indivíduo tem conexões com outros, os quais são melhorados ou piorados, ou seja, a nossa situação social vai ser pobre ou vai ser rica de acordo com as nossas conexões com os outros. E essa influência que exercemos sobre os outros pode ser útil. Exemplo: quero ser autêntico, pois há quem confie em mim. Ora, quem é que vai falar que eu sou autêntico? Se houver alguém que confie em mim, vai dizer que eu sou autêntico. Quero ser puro, há quem se importe com isso. Ou seja, eu vou ser considerado uma pessoa pura se alguém se importar com isso. Quero ser forte, pois muito tenho que sofrer. A nossa fortaleza, nossa fortaleza está na vitória de todos os obstáculos que possamos ter na nossa vida. Quanto mais vitórias você consegue ultrapassando os obstáculos da sua vida, mais valoroso, mais valor você tem. Você é considerado uma pessoa forte. Quero ser bravo, pois ainda terei que ser ousado. Então, para ser bravo, em termos de bater na tecla de alguma coisa, é quando você é ousado, é quando você persiste naquilo que temos assim. Esse versículo, do versículo 7, ele nos ensina a andarmos unidos debaixo da mão de Deus. Vivemos melhor para Deus quando vivemos servindo a Cristo, que é o Senhor. É evidente, isso é fato. Não há o que discordar disto. Na vida e na morte, não estamos isolados, nem ficaremos solitários e nem somos responsáveis somente para conosco mesmo. Né? Se tivermos que viver para Deus e seu Filho, é mistério que vivamos também para os outros. Ou seja, se você quer dizer para você mesmo que você quer viver para Deus e quer viver de acordo com a vontade dele, você também tem que viver para os outros. Ou seja, se você está aqui, é para ajudar naquilo que for necessário quando os outros necessitam de você. Nenhum crente é sua própria finalidade de vida. O que deve estar sempre presente em sua mente como sua regra de conduta é a vontade e o interesse de seu Senhor. Então, porque nenhum de nós vive para si mesmo, ninguém morre para si mesmo, significa ao ser, você tem uma responsabilidade. Você não é uma ilha, ou seja, você não vive só para você. Você vive para os outros, você depende dos outros para você ser alguém.
para você ser alguém. Se você não for alguém, você não tem como saber se a sua conduta está sendo correta, está sendo condizente com o que Deus manda na sua vida. Então, nós temos uma responsabilidade. Nós vemos agora no versículo 8 e no versículo 9, diz assim, no versículo 8, porque se vivemos para nosso Senhor, vivemos. E se morremos para o nosso Senhor, morremos. Portanto, quer vivamos ou quer morramos, somos de nosso Senhor. O que quer dizer isso? Ou seja, quando nós estamos vivendo, é porque o Senhor está dando condições, oportunidade para você viver nessa terra, para você ajudar alguém quando for necessário, ou para você também falar da palavra de Deus para aqueles que ainda que precisam de Cristo. Então você tem uma missão, e essa missão é ajudar ao próximo e falar da palavra de Deus a todos aqueles que precisam dele. Nós somos movidos pelo Espírito Santo para que isso possa acontecer na nossa vida. E para que o Espírito Santo possa conduzir a nossa vida, nós temos que deixar que Deus nos conduza, deixar a nossa vida ao bel prazer dele, para que ele possa mostrar e fazer com que você ajude as pessoas que precisam de você. Então, viver para Cristo é ser transformado em sua imagem moral e metafísica. É o grande orientador desta vida. A morte é apenas a transição para uma outra dimensão da existência, onde a inquisição por Cristo tem prosseguimento, ainda que em nível superior e muito satisfatório. Existe na Talmud, a Talmud é uma Bíblia, a gente vai chamar assim de Bíblia dos hebreus, que expressa um belíssimo sentimento. Diz assim: não permita que sua imaginação te assegure de que o sepulcro é um asilo, pois pela força fostes formado, pela força nasceste, pela força vives e pela força morrerá, e pela força estás a caminho de prestar contas perante o Rei dos Reis, o santo bendito seja ele. Ou seja, nessa terra nós viemos com uma missão de sermos profetas, falarmos às nações, assim como diz lá em Jeremias 1, capítulo 5. Antes da fundação do mundo, eu já te conhecia no útero da sua mãe. E te fiz profeta para falar às nações. Porque é assim que nós somos. Nós vivemos para Deus. Nós vivemos para Cristo. Nós somos origem, imagem e semelhança de Deus. Se somos origem, se somos imagem, se somos semelhança, devemos viver como Deus quer que vivamos, no auxílio àqueles que precisam e na proclamação da sua palavra. Nada mais do que isso, nada mais do que isso. As outras coisas, Ele nos acrescentará a nossa necessidade, Ele vai nos dar o auxílio necessário para que possamos viver segundo o teu querer, segundo o teu querer e o teu dizer. O domínio de Cristo sobre a morte refuta a ideia do sono da alma. Não existe sono da alma entre morte e a ressurreição. Ou seja, aquele negócio de que quando você morrer vai para o purgatório ou que você está dormindo, isso não existe. Por quê? Porque quando morremos, o nosso corpo volta para o pó e a nossa alma, o nosso espírito volta para quem? Para Deus. E quando Jesus voltar na sua segunda vida, os mortos
ressuscitarão primeiro. Quem? Os mortos. Os nossos corpos que estavam na terra voltam para a nossa alma e nós vamos ter o mesmo corpo que Cristo, do Cristo ressurreto. Para aqueles que estarão em Cristo, glórias a Deus pela sua justiça. E para aqueles que não aceitaram a Cristo, vai ser a condenação eterna. Não existe outro meio, não existe um meio. Não, é com a glória de Deus ou na condenação eterna. Tanto é que nós vemos o exemplo da aparição de de Moisés e Elias, né, da transfiguração. Senão, não era possível você ver Moisés e Elias, não era possível os discípulos verem Elias e Moisés falando com Cristo. Por isso que nós dizemos que a nossa ideia do sono da alma, essa não existe, né? Então queremos que, no verso 9, por isso também o Cristo morreu e ressuscitou, havendo ressuscitado para ser o Senhor dos vivos e dos mortos. Os mortos, os condenados à morte eterna. Dos vivos estão na glória de Deus. Então, vemos nesse texto que temos uma grande responsabilidade com o nosso próximo. O que quer dizer porque o nosso próximo? Quer dizer com aquela pessoa cuja origem é a mesma que a minha. Da onde ele veio? De Deus. Da onde eu vim? De Deus. Ele não ouviu ainda. O pecado ainda está sobre a vida dele. O que eu tenho que fazer? Proclamar o Evangelho. Falar a verdade de Cristo para que ele possa se arrepender, para que o Espírito de Deus possa convencê-lo do seu arrependimento e aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Nós dependemos de todos aqueles que vivem nessa terra. Não somos ilha. Não podemos conhecer a Cristo e ficar calados na nossa vida e condenar as outras pessoas. Não. Eu tenho que levar essa pessoa a Cristo. Levar a mensagem para que ela possa aceitar como Senhor e Salvador de sua vida. Que essa mensagem possa ser o fruto, possa falar na sua alma, falar no seu coração, a fim de que possamos realmente sermos origem de nosso Deus, nosso Pai. Amém? Vamos orar. Te agradeço, Senhor, por esse momento de reflexão da Tua Palavra, que ela possa ser uma verdade nas nossas vidas e que possamos realmente compreender qual é a nossa função aqui nessa terra. Não podemos ser ilha, mas podemos ser úteis para aqueles que necessitam de Ti. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém.